Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início ao nosso segundo bimestre de Física. E hoje nessa videoaula eu quero apresentar para vocês alguns aspectos gerais do que nós vamos trabalhar nesse bimestre. O objetivo também dessa aula é já fazer uma introdução sobre o que nós vamos trabalhar no decorrer do bimestre e recordar alguns pontos que nós estudamos no último bimestre. Então, recordando que o último bimestre, o primeiro bimestre, nós estudamos lá as leis de Newton, primeira lei chamada lei da inércia, nós vimos também no bimestre passado a segunda lei de Newton, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, que nós vimos lá que ela é dada pela força igual a massa vezes aceleração. E a terceira lei e última lei de Newton é a lei da ação e reação. Ou seja, toda ação corresponde a uma reação no sentido contrário. Agora, dando continuidade aqui, eu apresentei aqui no quadro para vocês um apanhado geral do que nós vamos trabalhar no segundo bimestre. Então, nas primeiras aulas, nessa primeira parte, nesse mês, nós vamos trabalhar em torno das principais forças da mecânica e aplicações das leis de Newton. Então, o que nós temos que trazer de bagagem do último bimestre? Nós temos que trazer a bagagem do primeiro bimestre, as leis de Newton, entender bem como é que funcionam as leis de Newton, calcular a força resultante. E depois, aqui na verdade, nós vamos aplicar essas leis de Newton estudando vários tipos de força, as principais forças que nós encontramos aqui na mecânica. Eu vou apresentar cada uma delas aqui. Está contido, se vocês quiserem acompanhar, esse conteúdo apresentado está no sumário da página 3 da apostila de vocês, tá? E além da aplicação das leis de Newton, esse bimestre nós também vamos estudar, provavelmente no próximo mês, trabalho, potência e rendimento. São três grandezas físicas que derivam da força. Aqui o conceito de trabalho tem que levar em conta que ele não é o conceito de trabalho que nós falamos no cotidiano, esse trabalho, mas é o trabalho físico. O trabalho físico está relacionado com a força que você aplica em um determinado corpo e essa força vai gerar um deslocamento. Então, dando início aqui à nossa aula, vamos pensar que eu vou apresentar para vocês as principais forças da mecânica. A primeira força aqui que nós vamos estudar é a força peso. A força peso, que também é chamada de força gravitacional, ela é devido ao quê? Ela é devido ao corpo possuir uma massa e a Terra vai aplicar uma força sobre essa massa, atraindo para o seu centro. Então, a força peso é uma força que ocorre à distância entre dois corpos. Depois, nós vamos também trabalhar com a força normal. A força normal, diferente da força peso, ela já é uma força de contato. Então, você vai ter, por exemplo, esse livro. Esse livro tem a força peso sobre a minha mão, mas a minha mão também age com uma força normal, sentido contrário, sobre o livro, devido à terceira lei de Newton, ação e reação. Então, a força normal, também chamada de força de contato, também é muito importante na física. Depois, nós vamos estudar a tração. A força de tração, ela vai surgir quando? Ela vai surgir quando nós temos aí uma determinada massa e nós não aplicamos a força diretamente sobre essa massa. Nós vamos aplicar a força sobre um cabo que puxará essa massa. Esse cabo pode ser uma corda, corrente, qualquer corpo que não deforme. Quando você aplica uma força, você não vai aplicar diretamente no corpo, mas vai aplicar em um determinado cabo. E esse cabo puxará esse corpo. Então, a força de tração também ocorre uma força aplicada indiretamente no corpo. Depois, nós temos também a força elástica. Essa força elástica surgirá da deformação em determinado corpo, uma mola, um elástico, devido à aplicação de uma força. Então, você vai puxar uma determinada mola, essa mola vai responder com uma força elástica no sentido contrário, voltando-se para a sua posição inicial. E a última força aqui que nós trabalharemos, talvez não dê tempo de trabalhar na primeira parte aqui desse mês, mas talvez o próximo mês, é a força de atrito.
A força de atrito também é uma força de contato e ela surge da tendência de deslizamento ou não sobre um corpo em contato com uma superfície. Então a força de atrito ela vai ser maior quanto mais áspero for essa superfície e será menor quanto mais lisa for essa superfície. Nós vimos um pouquinho o ano passado, né? Nós vamos ver com maior detalhe e vamos calcular essa força de atrito. Agora, o objetivo dessa aula é estudar a força-peso. Então nós vamos definir primeiramente aqui o que é força-peso, certo? Então vamos lá. Força-peso. Essa força-peso, vou colocar em ordem aqui a primeira força que nós vamos estudar. Força-peso é uma força que surge da interação de dois ou mais corpos. Então essa força-peso ela surge da interação de dois ou mais corpos. Ou seja, esses corpos podem estar a uma certa distância e um corpo vai atrair o outro. Por exemplo, nós podemos imaginar essa caneta que será atraída pela superfície da Terra, né, com a queda dessa caneta. O que vai acontecer? Essa força-peso surge devido a essa caneta possuir uma massa e a Terra agir com uma força-peso sobre esse corpo de massa m, fazendo com que ele seja atraído até a superfície. Essa força aqui, ela não precisa necessariamente você ter contato entre os corpos, eles podem estar em uma certa distância ou até uma certa altura. Então essa força agirá, como nós vimos lá no bimestre passado, essa força é uma força de natureza de não contato. Ela pode surgir de uma certa distância. Outra coisa também, um ponto importante aqui, é que essa força-peso também ela pode ser chamada de força gravitacional. É um outro nome que nós podemos dar a essa força gravitacional. Essa força gravitacional é devido à ação da gravidade, da força gravitacional é devido à ação da gravidade que a Terra age sobre qualquer corpo próximo à sua superfície. Essa força gravitacional nós temos, que surge da determinada interação, nós podemos imaginar uma situação aqui bem interessante sobre essa força-peso. Vamos imaginar aqui que nós temos um determinado bloco. Esse bloco ou esse objeto possui uma massa m e ele está a uma certa altura da superfície da Terra. Vamos considerar aqui a Terra como sendo o nosso referencial, altura igual a zero, referencial Terra. A Terra vai agir sobre esse objeto, vai interagir sobre esse objeto aplicando uma força sobre ele, atraindo para si. Ou seja, nós temos que a Terra vai atrair esse objeto com uma força-peso, que nós vamos chamar aqui de P. A força-peso aqui é definida como um P maiúsculo. Outro ponto importante aqui, sobre essa força-peso, nós podemos determinar o seguinte, sobre essa força-peso. Essa força, ela tem uma direção vertical. Essa força-peso tem uma direção vertical. Ela tem um sentido. Qual é o sentido dessa força-peso aqui? Vertical, sentido para baixo. E é claro que ela vai possuir uma intensidade, essa força-peso, que vai depender da massa do objeto. Essa intensidade nós chamamos de módulo, né? A força-peso. Se nós observarmos aqui, então essa força-peso tem direção, tem sentido e tem módulo. Em outras palavras, nós acabamos de definir aqui que a força-peso ela é uma grandeza física vetorial, ou seja, a força-peso é um vetor. Por isso que eu coloquei uma seta sobre a variável P. Então, assim como a força-peso, qualquer outra força que nós vamos estudar aqui é uma grandeza vetorial, que possui módulo, direção e sentido. Outro ponto importante aqui é como que nós vamos calcular essa força-peso. Como que nós vamos calcular o módulo dessa força-peso? Como nós podemos determinar a força-peso?
nós podemos partir da segunda lei de Newton. Então, a partir da segunda lei de Newton, alguém lembra qual que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton vai dizer que a força, vou escrever aqui, a força resultante sobre um determinado corpo é igual a massa vezes a aceleração. Só que aqui vamos considerar que a Terra está agindo sobre esse objeto apenas com a força-peso. Vamos desconsiderar o atrito, que seria uma força contrária. Vamos desconsiderar qualquer outra força que aparece aqui. Vamos considerar aqui que a força resultante é apenas a força-peso. Então, a partir da segunda lei de Newton, nós podemos dizer o seguinte. Nós podemos definir essa força resultante como sendo a própria força-peso sobre o corpo. A massa vai continuar a mesma, é a massa do corpo. Só que um ponto importante aqui é que a aceleração aqui que esse corpo vai possuir ao ser atraído pela Terra é um valor constante. E essa aceleração aqui a gente vai chamar de aceleração da gravidade, que vai ser a mesma aceleração para todos os corpos que estiverem na superfície da Terra. Então, a aceleração aqui nós vamos chamar de aceleração da gravidade ou simplesmente G. Então, nós podemos determinar o módulo da força-peso simplesmente pegando a massa do corpo e multiplicando por G. Lembrando aqui que a massa do corpo, nós temos que colocar essa massa do corpo, converter para quilogramas, se o exercício estiver em gramas. Como que nós convertemos? Pegamos o valor e dividimos por 1000. Se o exercício der o valor já diretamente em quilogramas, substitui diretamente na equação. E a questão é a seguinte, quanto que vai valer esse G? Se ele é uma constante. Na física, o valor mais exato de G é 9,78 ou 9,8, só que aqui, para facilitar a resolução dos exercícios, nós vamos adotar na maior parte deles o G igual a 10. O G vai valer 10. A não ser que o exercício dê um valor mais aproximado, de um valor mais correto. Então nós temos aqui o G igual a 10. Como a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Então o G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui é o módulo da força-peso, né? Peso, e o M é a massa. Massa do corpo dado em quilogramas. Não esquecer de converter para quilogramas. E o peso? Qual é a unidade da força-peso? Nós vimos que a unidade de força, para qualquer força, é dado em Newton. Então, vamos calcular aqui peso em newtons. Tá? Agora, nós podemos fazer, agora vocês podem, acompanhando pela apostila, nós podemos resolver alguns exercícios aqui. Antes de eu começar a resolver alguns exercícios, se vocês quiserem reforçar esse assunto que eu passei para vocês aqui, ele está bem explicado, um texto mais longo aqui, tem mais detalhes na página 5 e na página 6. Inclusive na página 6 ele faz uma definição mais detalhada sobre a definição de chegar da segunda lei de Newton até a força-peso. E indo lá para os exercícios lá da página 10, nós vamos resolver alguns exercícios da página 10 e 11. E daí, ao fim da aula, eu vou mostrar para vocês, eu vou indicar para vocês os exercícios para vocês treinarem também. Então vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício. Vou apagar aqui. Pegar o primeiro exercício. O primeiro exercício diz que, lá na página 10, o primeiro exercício fala que a aceleração gravitacional na Terra é aproximadamente 9,8. Esse exercício ele tem uma calculadorazinha do lado, porque você vai fazer, talvez você precise de uma calculadora ou fazer um cálculo um pouco mais complicado. Então o que nós temos aqui? Na página 10, exercício 1, a primeira variável que ele está mostrando, o que é a aceleração gravitacional, o G da Terra é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, mas nesse caso aqui, por que eu não vou colocar 10? Porque o exercício indicou um valor mais exato, 9,8. Se o exercício não der esse valor 9,8, o que você vai fazer? Você vai adotar o valor de 10, tá? Diretamente. Aqui ele quis complicar um pouquinho mais, não? Determine o peso de uma pessoa que tem massa de 85 kg na Terra.
Tem que tomar muito cuidado aqui. Então, nós temos que o peso, ela é uma força que atua sobre os corpos, que a Terra atua sobre os corpos. E a massa é a quantidade de matéria. A massa vai depender de qualquer lugar que seu corpo esteja. Ele pode estar indo na Terra, em qualquer outro lugar do universo, ele vai possuir a mesma massa. O que vai alterar é o peso. Aqui ele está mostrando que o peso, ele quer saber o valor do peso, e ele está mostrando que a massa da pessoa é 85 quilogramas. Então, simplesmente, o que nós vamos fazer aqui? Pegar o valor da força-peso igual a m vezes g, ou seja, 85 vezes 9,8. Fazendo a multiplicaçãozinha aqui, nós temos que a força-peso é 833 newtons. Fechou o exercício. Esse exercício é bem simples, multiplicação direta. Aplicação direta da fórmula, beleza? Vamos para o próximo exercício. O exercício 2, eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa, porque o exercício 2 ele vai fazer uma comparação da aceleração da gravidade de outros planetas. Ele fala Mercúrio, Marte e Vênus. Então, nós sabemos que esse G é aproximadamente 10 na Terra. Mas qual que é essa aceleração da gravidade? Quanto que vai ser o G em outros planetas? Então, vocês podem ir lá fazer uma pesquisa facilmente lá no Google, digitar aceleração da gravidade em Mercúrio, em Marte, em Vênus, ou aí até os outros planetas do Sistema Solar. Vocês vão ver que são valores diferentes, tá? Então, fica para vocês pesquisarem qual é a aceleração da gravidade de cada planeta. Então, vamos colocar aqui. O 2 fica para vocês pesquisarem. Pesquisar. Vamos para o exercício 3. Vou apagar aqui. O exercício 3, ele já começa com uma citação de uma frase célebre de nada mais, nada menos que o astronauta Neil Armstrong, o primeiro astronauta que pisou na Lua. Então a frase é a seguinte, acompanhem lá na página 10. É um pequeno passo para o ser humano, um salto gigantesco para a humanidade. Marcou a chegada do primeiro astronauta ao pisar na Lua. Ele citou essa frase, né? Ele falou ainda por transmissão no rádio, de lá da Lua aqui para a Terra. Então ele vai dizer, o exercício 3 vai dizer que o peso total na Lua, quanto que era? O peso total de Neil Armstrong era de 300 newtons. Cuidado para não confundir massa com peso, aqui nesse caso é o peso. O peso de Neil Armstrong na Lua era de 300 newtons. E sua massa total, quanto que era a massa de Neil Armstrong? 187,5. Parece meio estranho esse valor, né? Uma pessoa possui uma massa de 187,5, um astronauta? É que, na verdade, essa massa, além da massa corporal dele, também aqui tem que incluir a massa dos trajes dos trajes de astronauta que ele está usando. Então, é por isso que tem um valor muito maior que a sua própria massa. Então, não é de se estranhar que ele tem esse valor alto. E ele pergunta, qual é a aceleração da gravidade na Lua? Então, aqui, se fosse da Terra, a gente colocaria diretamente 10 ou 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas quanto será que é a aceleração da gravidade da Lua? Vamos lá. É só pegar e aplicar a fórmula P igual a M vezes G. O exercício está dando o peso, o valor de 300 newtons, a massa do astronauta 187,5 vezes G. O 187,5 está multiplicando por G, ele pode passar dividindo, vai ficar 300 dividido por 187,5. É só fazer a continha. Nós vamos chegar aqui no valor de aproximadamente, né? G igual a 1,6. Como é uma aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Fazendo também um cálculo bem direto. Então, vocês devem ter notado que o exercício 1 calculou o peso, o exercício 2 calculou a aceleração da gravidade, e agora, o exercício 4, o que vocês esperam que calculem? Peço para calcular a massa, né? Então, é um exercício que está treinando essa equação, a força-peso, o cálculo da força-peso em várias situações. Agora eu vou apagar esse lado aqui. Vamos para o exercício
Número 4. O exercício número 4 é mais interessante. Ele tem aqui o 4. Um corpo está apoiado sobre a superfície de um balcão. Na física não tem como você ficar imaginar. Se você tiver uma boa imaginação, tudo bem, mas o mais interessante é você na física fazer o desenho lá, mesmo que seja feio, que nem o meu aqui, ó. Tem um corpo está apoiado numa superfície de um balcão. Isso aqui é um balcão. Tá? E a força peso que age sobre o corpo tem módulo de 480. Então existe uma força peso sobre esse corpo. E essa força peso vai ser de 480 newtons. Certo, pessoal? Outra informação daí ele diz, faça o que você pede. Letra A. A letra A ele pergunta, determine a massa do corpo considerando que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Se ele não desse o valor 10, você não estaria sendo 10 tranquilamente. Então, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, quanto que vale a massa desse corpo aqui? Sobre o balcão, é só pegar P igual a M vezes G. O peso é 480, a massa nós queremos saber, e o G vale 10. Nós podemos pegar esse 10 que está multiplicando e passar dividindo, ou simplesmente cortar os dois zeros aqui. Vai ficar massa igual a 48 quilogramas. É interessante aqui nos exercícios, além de treinar as leis, de vocês estudarem um pouco novamente lá as leis de Newton, revisar as leis de Newton, é bom também revisar unidades, Sistema Internacional de Unidades, para vocês não errarem na unidade no resultado final. Então aqui tem que saber que massa é dada em quilograma, aceleração metros por segundo quadrado, peso em newtons, então tem que treinar bem essas unidades, ficar bem familiarizado com elas, tá? Então, são exercícios simples, né? Aqui ainda tem a letra B. O que a letra B está perguntando aqui? Vamos ver. O que ocorreria com o valor da massa do corpo se a aceleração da gravidade fosse maior que 10 metros por segundo ao quadrado? Essa questão, na verdade, ela é meio que uma pegadinha, porque o que aconteceria com a massa do corpo se alterasse a aceleração da gravidade? Na verdade, não aconteceria nada, né? Aqui a resposta seria nada. Porque a massa independe do G, ou da aceleração da gravidade. É aquela história que eu tinha falado para vocês. Se você sair daqui da Terra, você vai ter uma determinada massa. Por exemplo, eu tenho aqui 75 quilogramas. Eu saio daqui da Terra, vou para a Lua. Eu vou continuar com 75 quilogramas. Mas o que vai mudar lá na Lua? Vai mudar o meu peso. Ou a força que a Lua vai me atrair vai ser menor do que a força que a Terra vai me atrair. Porque o G altera, mas a massa não muda. Porque massa é a quantidade de matéria. Eu vou continuar com os mesmos átomos aqui na Terra, ou lá na Lua, ou qualquer outro lugar do espaço. Beleza, pessoal? Fácil, né? Tranquilo esses exercícios. São bem básicos. Substituição direta. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. E a gente vai fazer esse exercício 5 aqui. Vocês vão ver que não é coisa de outro mundo também. Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura na página 11 lá, antes de começar a resolver, até parar o vídeo um pouquinho, fazer uma leitura. Eu não vou ler para não estender muito o tempo do vídeo, mas eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura ali do texto que está em laranja da página, no quadrinho laranja da página 11. Ele vai falar um texto de uma reportagem, o planeta vermelho para chamar lar. De uma forma resumida, esse texto ele vai falar sobre que o homem sempre buscou novos horizontes, desde o descobrimento de novas terras, e ele começou a explorar também o espaço. Então esse texto vai falar sobre a exploração da ida das explorações, do planejamento do homem explorar Marte. Aqui, como essa reportagem ela é de 2013, ela não foi muito bem prevista, a previsão não bateu muito bem, porque ele está dizendo que em 2016 eles já deviam ter enviado missões não tripuladas para Marte,
para explorar o planeta. Isso não aconteceu. E em 2022 o homem pisaria em Marte. Eu acredito também que isso não aconteça até 2022. Talvez lá passando de 2030, né? Então, esse texto, infelizmente, ele errou a previsão dele. Mas é interessante, né? A exploração, ele mostrando a simulação como que seria a colonização do homem lá em Marte. É bem interessante ler esse texto. Então ele mostra lá, vocês vão fazer essa leitura desse texto para responder as questões. Então, além dos viajantes, na parte de baixo lá do quadrinho, continuando ali, além dos viajantes nunca mais voltarem para casa, existirão diversos outros fatores que devem ser levados em conta. Aqui ele fala um pouquinho do reality show, onde o pessoal iria a Marte, e aqui conta uma historinha, na verdade, né? E vocês sabem muito bem que dos projetos que tem em Marte é uma viagem que você só vai e não volta, né? Porque nós não temos uma tecnologia suficiente para ir ainda para Marte e muito menos para voltar, né? Então ainda é tudo ficção científica por enquanto. Então vamos lá agora para o nosso objetivo do exercício, pegar as variáveis físicas. No finalzinho lá da primeira coluna do parágrafo, do primeiro parágrafo da página 11, nós temos lá: a aceleração gravitacional de Marte é aproximadamente 3,7 metros por segundo ao quadrado. Aqui nós podemos chamar o G, eu vou colocar um M do lado para não confundir com a aceleração gravitacional da Terra. Então eu vou colocar um M do lado aqui, que é a aceleração de Marte. A aceleração gravitacional de Marte é 3,7 metros por segundo ao quadrado, ou seja, aproximadamente 3 vezes menor que a aceleração da gravidade da Terra. Outro problema é que os futuros colonizadores vão ter que enfrentar uma gravidade menor, para ter que viver numa gravidade aproximadamente 3 vezes menor que a da Terra. Isso altera muito o organismo, né? Enquanto da Terra, né, nós sabemos, eu colocar só o G, ou colocar até um T aqui da Terra, é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então não vão adotar 10 nos exercícios, adotem o G igual a 9,8, que igual o exercício está indicando. Letra A. Qual a massa em quilogramas que uma pessoa pesa na Terra? Qual é a massa em quilogramas de uma pessoa que pesa na Terra? 784 newtons. Então, simplesmente, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o peso da pessoa na Terra, que é 784 newtons. Vocês têm aqui a aceleração da gravidade da Terra, GT, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós estamos na Terra ainda, por enquanto, na letra A. E você vai calcular a massa. Então, P é igual a massa da pessoa. Vou colocar aqui um P em CT, porque para ser o peso da Terra, que ele vai alterar lá em Marte. Então, o peso da pessoa na Terra vai ser igual a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade na Terra. Aqui eu não vou precisar colocar a massa da pessoa, porque a massa da pessoa na Terra e em qualquer outro lugar vai ser a mesma. Então, eu vou colocar simplesmente massa, né? Então, a massa é a grandeza universal aqui para a pessoa. Então, 784, substitui o valor do P, o M nós queremos saber, vezes 9,8. Então, o 9,8 está multiplicando por M, passa dividindo, vai ficar 784 dividido por 9,8. Então, nós temos a massa da pessoa igual a 80 kg. Então, a massa, nós já sabemos a massa da pessoa aqui na Terra. O interessante desse exercício é que nós temos, para resolver a letra B, que vai ser o próximo item que nós vamos resolver, nós temos que saber o resultado do A, porque a gente vai utilizar na letra B o resultado da letra A. Já vou mostrar para vocês como. Letra B. Vou escrever aqui embaixo ainda. Qual é o peso dessa pessoa em Marte? Agora aqui nós temos que levar em conta qual é o peso da pessoa em Marte. Vou colocar um PM. Qual é o peso da pessoa em Marte? Nós sabemos que a aceleração da gravidade em Marte é 3,7, o exercício indicou, 3,7 metros por segundo ao quadrado. Mas como que nós vamos descobrir o peso? Nós sabemos que a massa da pessoa vai ser na Terra e em Marte o mesmo valor de 80. Então é só pegar a fórmula, peso da pessoa em Marte é igual a massa da pessoa vezes a aceleração da gravidade em Marte. Logo, o peso da pessoa em Marte vai ser a massa da pessoa em qualquer lugar do universo, 80,
vezes a gravidade de Marte, 3,7 metros por segundo ao quadrado. 80 vezes 3,7 vai dar 296 newtons. O que nós podemos notar? Que uma pessoa na Terra ela tem 784 newtons, em Marte o peso dela vai baixar, ela vai ficar com 296 newtons. Então, se você quiser perder peso, você vai para Marte. Mas massa você não vai perder, né? Não adianta. Se você quiser perder peso, você vai para Marte. E se quiser perder mais peso ainda, você vai para a Lua, que a gravidade é 1,6, né? A aceleração da gravidade. Mas massa, infelizmente, a gente não ganha e nem perde, né? Agora, vamos para a letra C, do número 5. Esse é o último exercício que nós vamos resolver hoje. Letra C do número 5. Ah, tem mais um exercício 6. A gente pode resolver também o 6. É bem curtinho. Determine a diferença entre o peso dessa pessoa na Terra e em Marte. Esse é fácil de resolver, né? É só pegar o quê? Só pegar o peso da pessoa na Terra, 784 newtons, e subtrair pelo peso da pessoa em Marte, 296 newtons. Isso vai resultar no quê? 488 newtons. Então, a pessoa vai perder 488 newtons de ir para a Terra para Marte. Então, vamos só colocar aqui. Esse aqui é a Terra. Esse aqui é o peso da pessoa na Terra. E aqui o peso da pessoa em